Hello, Star. Se você caiu de paraquedas aqui nessa audioaula, é porque você teve acesso ao Guia de Previsões das Stars 2026, que é esse grande almanaque de conteúdos astrológicos para guiar você, né, para entender os movimentos astrológicos no seu mapa e a gente também fazer uma reflexão né, das energias coletivas, para a gente compreender qual que é o espírito do tempo que a gente está vivendo, né? Bom, mas assim, primeira coisa que eu quero começar falando, assim, como uma síntese, né, da onde que a gente está vindo, para onde que a gente está indo, né? A gente está vindo, né, tá saindo de 2025, né, que foi um ano regido por Júpiter, e Júpiter, né, que é um planeta que está muito próximo da Terra, então ele tem muita influência, né, a gente percebe muito a energia dele, a transição dele pelos signos, né, e ele fica um ano em cada signo, e aí esse ano ele ingressou no signo de Câncer, né, então a gente teve uma tônica bastante emocional, né? Porque o Júpiter é um planeta que ele amplia, né? Ele traz uma, como ele é um planeta grande, a gente sente bastante, a gente sentiu bastante nesse último ano as nossas necessidades lunares, as nossas carências, né? Tudo que é lunar ficou mais evidente, tá? Então a gente provavelmente assim foi um ano. É um ano que muda bastante a energia de 2026 para 2025 e vocês vão entender aqui, tá? Então a gente está vindo desse ano, Júpiter fica até metade de 2026 ainda em Câncer, e é uma tônica, né? Então tem uma tônica aqui muito lunar, tá? Foi um ano de resgates, tá? De curas emocionais relacionadas ao nosso passado. A gente esteve num ano, assim, muito conectado ao passado, tá? Então, as nossas histórias, as nossas memórias, as questões basais de nutrição, né? Tudo que está relacionado ao que garante a vida, tá? Porque a Lua, que rege o signo de Câncer, ela traz essa substância que garante a vida, tá? Que é o essencial, que a gente está falando do que não pode faltar, né? Daquela esfera emocional que dá e traz segurança para gente ser tocado pelo Sol ali na frente, que é o que vai acontecer, né, em 2026, que a gente vai ter uma ênfase muito mais solar, muito mais calorosa. Então, assim, é como se fosse um ano de preparo, tá? De preparo basal, de preparo nas raízes, né? Foi um ano que muitas pessoas teve um movimento, assim, das pessoas retornarem para, né? É claro que isso aqui é uma coisa mais ampla, mas, assim, teve um movimento das pessoas, muitas voltando para sua terra natal ou tendo que se encontrar com algum assunto do passado, tá? E além disso, além dessa tônica, né, dessa esfera lunar que nos abraçou, né, revelando as nossas necessidades, né, as nossas crateras lunares, né, as nossas histórias, e a gente tendo que comungar com essa história, concordar com a nossa história, né, que no fim é a nossa força, é a substância que nos abastece, e não quer dizer que a gente vai romantizar a nossa história, né? A gente pode ter histórias tortas, mas é a nossa, aquilo que é maior que nós, né? A nossa história, ela é aquilo que nos abarca e a gente precisa concordar, estar em concordância com a vida, tá? Porque senão a gente fica muito voltado para o passado, né? Fica olhando para o passado e a vida tá ali disponível e a gente ainda tá, né, naquela postura, né, de não concordância com o que aconteceu, e não quer dizer que a gente, né, não tenha que
legitimar as nossas dores, enfim, né? Mas assim, a gente precisa olhar para aquilo ali e fazer um altar, assim, né? Um altar no nosso coração. Esse é um pedido, tá? A gente vai precisar cuidar desse coração, porque em 2026 ele fica exposto à vida, tá? E eu vou explicar isso para vocês. Mas assim, então a gente também tá vindo de uma série de eclipses, né? No eixo Virgem-Peixes. Então são eclipses purificadores, tá? São eclipses que estão fechando assuntos do nosso inconsciente, tanto coletivo também, mas o nosso inconsciente, né? Porque se a gente for imaginar peixes, né? O nó do norte estando ali, né? A gente tá nessa última energia zodiacal que é peixes, que concentra todas as energias zodiacais anteriores. Então, ali em peixes tem tudo, né? Tem um conteúdo muito vasto de histórias, né, de memórias, de experiências, né, e aonde a gente também tem peixes no mapa, né, onde está acontecendo esses eclipses, peixes virgem, ali a gente está purificando, né, através dos eclipses, enxergando as sombras, né, enxergando os materiais ali, que a gente acaba, né, os eclipses, eles revelam a sombra para que a gente possa integrar na nossa consciência, né? E então, essa série de eclipses no eixo Virgem-Peixes é como se fosse assim, sabe, uma grande depuração, tá? Que pode vir através, né, do acesso com materiais que muitas vezes a gente não vai nem entender direito, tá? Porque assim, tentar explicar e dar verbo para energia de peixes ou para uma temporada de energia né, das energias piscianas é muito difícil, porque assim, encontrar um verbo dentro de peixes, né, dá uma definição para peixes, porque peixes é indefinível, tá? Peixes guarda tanto material inconsciente que é muito fácil até se perder ali dentro desse material, né? E uma das ondas coletivas, né, da distorção da energia de peixes é esse desancoramento da realidade, né? Então essa falta de virgem, né, que nos traz para encarnação, para respiração, né, organizam o nosso cosmos, né, junto com peixes, assim, acontece uma coisa muito linda, mas a gente precisa de virgem, né, a gente não pode ir só para um polo, ir lá para peixes, delirar em peixes, né, assim, então, uma das distorções, né, dessa energia pisciana é a gente, assim, delirar, tá? É como se fosse assim uma coisa de uma falta de senso de realidade, né? E então assim a gente precisa cuidar muito disso aqui para a gente ficar em paz com essa energia pisciana que está nos pedindo que a gente traga para nossa vida e lembre dessa guiança maior na experiência cotidiana, na nossa vida, né? Então, assim, o que é peixes? Seria a gente saber que somos guiados, que somos amparados por algo maior e que a gente encarna essa espiritualidade, essa conexão aqui na Terra, né? Não adianta a gente ficar plugado lá ou acessar o nosso próprio inconsciente ou ser tomado pelas ondas coletivas, tá? Porque uma das distorções aqui de peixes é ser tomado pelas ondas coletivas, tem isso aqui escrito no guia, vibes catastróficas, né? Então, assim, é aquilo que é o delírio pisciano, tá? É aquilo que tá, é aquilo que vai numa torrente contagiosa, tá? Então, aqui, o que é importante? A gente conseguir
encarnar a nossa espiritualidade na prática, tá? Então, assim, a gente ser bons humanos, a gente ser, né, a gente conseguir trazer essa espiritualidade para algo que sirva à vida, né? Que então não é fazendo previsões catastróficas ou prevendo coisas assim que a gente vai inspirar uma onda coletiva mais consciente, né? Do contrário, isso não nos ajuda, na verdade, né? Porque peixes e observem isso e cuidem com isso, não se deixem ser tomados por essas vibes, assim, sabe? Porque elas estão totalmente desancoradas de algo que realmente serve à vida, tá? A gente precisa se concentrar. E quando a gente perceber esse tipo de energia, porque peixes, a gente quando tá com essa ênfase pisciana, a gente absorve muito mais as coisas, tá? A gente tá muito mais sensível, então a gente não pode deixar qualquer conteúdo nos tomar, nos contagiar, né? A gente precisa ser também essa estrela esperançosa, né? Eu tenho falado isso bastante desde a edição de 2025, né? Da estrela esperançosa descabida, né? De ser essa estrela esperançosa descabida que não é tomada por essas ondas neuróticas, né? Bom, mas assim, esse é um clima geral, né? Então, a gente está vivenciando essa depuração de medos, tá? Então, é justamente isso que está acontecendo. A gente está catalisando, tá organizando esse cosmos e tá fechando um ciclo que eu diria assim que é um ciclo neurótico, um ciclo de dor, um ciclo de que é onde tá peixes, que tá tudo isso ali, sabe? É como se fosse assim todo esse material, porque imagina quanta memória a gente tem, né? Quanta história coletiva a gente tem. Quantas vezes a história não se repetiu, né, em ondas neuróticas, espirais neuróticas repetitivas, né, em que vem né, esse sintoma de apocalipse, né, assim, que é o sintoma de um fim, digamos assim, de comportamento, porque a gente precisa se atualizar, né, então a gente vai se atualizar e vai começar um novo ciclo, tá? Então, e aí, assim, quando a gente fala dessa vibe aí apocalíptica, não quer dizer que ela é literal, tá? As pessoas, quando elas estão acessando essa informação, elas estão captando um tipo de coisa que é como se fosse assim, elas estão captando um farelo da informação. E no fim, isso quer nos dizer, né, que a gente como humanidade precisa dar um novo start, né, finalizar algo, fechar algo. Então, assim, são as despedidas próprias, individuais, né, de cada um, de como a gente vai escolher olhar para a vida, né, de como a gente vai encarnar uma força espiritual, né, que não seja só um delírio, né, um devaneio. Não, aquilo precisa estar ancorado e abraçado com virgem, tá? Que é a capacidade eu tô assim, vou até contar para vocês, eu achei muito interessante. Eu tô com uma rosinha aqui, amarelinha, na minha frente, assim, que a minha mãe tem um roseral aqui, né? Isso não estava programado. A minha mãe tem um roseral aqui no sítio. Eu mesma vim pra minha terra natal, voltei, olha, eu fui super o modelo do resgate das estrelas. E aí, eu tô falando aqui, né, da gente encarnar um amor na prática, e quando eu olho para essa rosa que a minha mãe plantou no inverno, né, que ela trouxe para a terra o amor dela. Então, ela fez isso, o amor de Deus que cria essa rosa amarela,
né? Uma cor assim que é uma cor do sol, é uma cor da alegria, é uma cor, né, que acende, né? Então, isso é poder trazer Deus para a Terra. Não é só ficar, né, num outro lugar que não seja a nossa realidade aqui. Porque quando uma pessoa decide encarnar Deus, ela está sendo útil, né? Assim, ela está se... E essa é a tônica dos eclipses do eixo Virgem-Peixes. Então, então, assim, é como se fosse assim, é sim fazer uma oração, é estar conectado com Deus, mas plantar uma flor, plantar uma árvore, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar no futuro muito, né? Que é dessa ação prática de um bom humano, tá? Bom, e fechando aqui essa parte pisciana, né? A gente também teve nos últimos 2 anos e meio Saturno, né, que é um planeta que fala sobre o amadurecimento, né, onde ele tá, onde ele passa, né, na energia zodiacal que ele passa, a gente aprende mais sobre essas energias, e ele tá amadurecendo. Então, onde você também tem peixes no mapa, você tá amadurecendo algo que é muito antigo, tá, que tá, assim, estruturado no inconsciente, que tá plasmado aí num lugar muito antigo de histórias, de memórias, e ali você está amadurecendo esse conteúdo. Então, Saturno em Peixes é um grande fim de ciclo, né, de quase 30 anos, e é um fechamento, assim, se vocês forem pensar, né, nos últimos 30 anos, né, Saturno passou por todas as energias zodiacais e ele fechou um grande ciclo. Ele está fechando um grande ciclo agora, né? E em 2026 ele ingressa em Áries. Então a gente começa, dá um start, e aí a gente sente uma outra tônica. Mas Saturno em Peixes ele é como se fosse um senhor. Eu vou dar uma imagem assim para vocês. É como se fosse um senhor cansado. Que pode ser uma história cansada, uma memória cansada, um drama cansado, que se repete aí na sua vida e que quer se despedir, sabe? A gente vê assim como se fosse um senhor, e ele olha pra gente, um senhor bem assim, bem senhor mesmo, ele já tá assim, ele já tá todo encolhido, ele passou por muita coisa, tá? Ele tem um peso, vamos dizer assim, já armazenado no corpo, e é um peso, né, que a gente sente, né, que é um peso que plasma ali no inconsciente, né? Então tem um fechamento de ciclo e ele quer se despedir da gente, né? Ele quer. Então você pode refletir, né? Onde você tem peixes, ou só metaforicamente aqui, do que você está querendo, qual que é o medo, qual que é a história, qual que é a memória que já está cansada de morar aí na sua galáxia, que você quer se despedir, né? Que você quer, assim, ficar em paz. É como se fosse assim, eu vou ficar em paz com essa história. Você pode escrever uma carta, se você quiser, você pode, sabe, uma carta de despedida desse ciclo neurótico de medo, porque a gente está falando de coisas assim, né, que nos afligiam, vamos dizer assim, né, e para que a gente possa começar uma nova história com o ingresso de Saturno em Áries, que então vai marcar um início de ciclo para os próximos 30 anos. Então, vejam que fechamento, né? Que ano 9 que a gente está vivendo, né? Esse 2025 aqui, um ano 9 numerológico também. Então, assim, tem um fechamento aí dos últimos 9 anos. Olha quantas coisas que começaram lá em 2017, né? A Nath, numeróloga, explica ali na audioaula dela, vocês têm no conteúdo ali. Então, assim, olha
quanta coisa está se encerrando, né? E aí, ano que vem, a vibe, gente, é outra, muda muito a energia, né? A gente tem um ano de Marte, regido por Marte, tá? É um ano do mago, né? Do arcano. O arcano do ano é o mago, e o mago é essa junto com Marte, assim, é aquela ânsia de tomar a vida com o que se tem, com os recursos que se tem, com o que está disponível, e partir para a vida, sabe? Tem uma partida, tem uma arrancada, tem um início de um galope, de uma força, né? Assim, muito impositiva, né? Um ano dos que desejam a vida, tá? Dos que querem tomar essa vida, dos que concordam com a sua história, né? Que claro, e assim, às vezes vão ter que chorar algumas pitangas em outras lunações, né? A gente precisa entender que a gente não tem como raspar um tacho assim dentro da nossa galáxia e dizer assim, não, isso aqui realmente, finalmente acabou. Não, a gente vai raspando o tacho aos poucos, mas existe sim uma grande depuração, tá? Importante, assim, para a gente começar com uma tônica, né? Uma força e um desejo de tomar a vida, que é um desejo de empreender a própria vida, né? É um desejo de, né, assim, tomar de si o melhor, né? Tudo que eu tenho aqui de disponível, de recurso, né? Tem uma energia assim, ano que vem é uma energia assim, gente, eu vou, cara, é uma coisa assim, como é que eu vou dizer pra vocês? É aquela, quando a gente meio que bate a mão na mesa, assim, vou performar um pouquinho aqui. A gente bate a mão na mesa e pensa assim, mas eu vou fazer essa merda. Eu vou fazer essa merda acontecer. Tipo assim, eu não vou mais ficar me dançando ali na merda, caindo na merda, resbalando na merda. Não, eu vou pegar e eu vou bater a minha mão, eu vou encarnar o Vibes Fred Mercury, que é o nosso mago ali, né, da carta. A gente colocou ele e ele tem uma força autêntica, né? Ele tá levantando lá aquela varinha e ele vai se embora. E ele vai criar. Ele vai criar porque ele tem ali a força de todos os elementos para criar, né? Ele tem a relação dele com o espiritual, com a matéria, né? Com as emoções. Ele une aquilo tudo ali e ele parte para a vida de uma forma descabida e corajosa. Assim, é uma energia marciana, é bom a gente sentir essa força, sabe, como se fosse assim, e vocês podem pensar sobre isso, assim, é como se vocês fossem tomar essa força, deixar essa força primordial do universo ancorar em vocês, é respirar nesse arquétipo, tá? É imaginar, é colocar essa intenção, né, de uma estrela autêntica que está latente e está desejosa de vida, né, para explodir o próprio Big Bang, assim, né? Então, assim, e criativo, gente, é um ano da gente aproveitar a nossa força criativa, né? Até porque a gente vai ter ali na metade do ano Júpiter ingressando no signo de Leão. Gente, isso aqui acontece a cada 12 anos. É um ciclo extremamente criativo, ousado, né? A gente ainda vai ter os eclipses começando no eixo Aquário-Leão. Então, assim, é uma onda de descabimento, de pioneirismo, de força criativa, né, de avanço, tá? Imensa, né, que a gente precisa aproveitar. Essa é a energia, né? E é muito importante entender, então, assim, colocar essa concentração, é como se fosse uma grande largada mesmo das estrelas, é uma concentração de energia em que eu me destino para o mais, eu me posiciono
em direção à vida, e eu pego tudo que está aqui na minha mesa disponível, tudo que eu posso criar, e eu crio um novo destino, porque a gente está falando aqui da nossa capacidade criativa com as nossas estrelas, com a minha história, com o que aconteceu. Eu vou ficar olhando para ela ali, ou eu vou ficar presa naqueles dramas ali, assim, numa espiral neurótica, né, só lamuriando, e não que a gente não tenha, né, voltando assim, não que a gente não tenha que legitimar as nossas dores, né, sim, mas a gente precisa se voltar para a vida, porque é assim que nós avançamos, que a nossa constelação descansa, tá? Porque quando a gente está se autorizando a viver, muita gente vive em nós, tá? Os nossos pais vivem, os nossos avós vivem, tô com os olhos molhados. Então, a gente está vivendo por muitas estrelas, o nosso sopro de vida em direção a ela, nessa intenção, é a respiração de muitas estrelas, é a continuação e é entender que o custo da nossa vida, que custou muito a muitas pessoas, dá um peso bom pra gente. Então a gente se coloca nessa direção. Então, se custou muito, é justo que essa vida valha muito e que eu faça muito e que eu faça o melhor com essa existência, né? Então, né? E aí, assim, tem toda a questão da agenda, né? Desse arquétipo do Pégaso, né? Que o Pégaso, ele nasce da dor, né? Ele nasce do corte, né, da cabeça de Medusa, né, da própria mãe. Então, assim, ele nasce de um ato doloroso, mas ele nasce dessa capacidade de olhar a história e encerrar os medos, né, e não ficar aprisionado com ele, e ainda fazer algo lindo, né, porque o Pégaso é um arquétipo que se conecta com a arte, né, e ele com a beleza, né, com a coragem, com a capacidade de avançar e bater as nossas asas, e ele tem uma conotação, uma força, né, espiritual, porque ele alcança as estrelas, ele toca o céu, né, então ele dá esse voo, essa liberdade para a própria história que o tem, né, então assim, com a minha história eu ainda vou, imagina, né, a gente ainda se autorizar, tendo uma história às vezes torta, a gente ainda se autorizar a dar um novo destino criativo para tudo isso que nos aconteceu, né? A dar o melhor para nossa vida, a dar o melhor para quem veio antes. Eu não tô aqui para repetir a mesma história, eu tô aqui para dar o melhor para todo esse, né? Tudo isso que vem antes de mim e que foi como pôde, mas aqui eu sou o próprio ato criativo, né? Conduzindo a minha vida. Então, é uma força do sol, é uma força espirituosa, é uma força que tem eixo, tá? Porque quando a gente está conectado, e esse vai ser um chamado de 2026, Júpiter em Leão, é a gente se concentrar no nosso coração, é a gente ter eixo, sabe? A gente ter postura para a vida, uma postura criativa, né? Entendendo que a gente tem a gente joga essas labaredas solares na Lua, e a Lua que tudo tem, e que muita coisa, né? Tem tanto recurso, tanta história, tanta memória. A Lua e o Sol são extremamente criativos juntos, né? Então a gente abastecido tem muita força, né? A gente abastecido da nossa própria história tem muita força. Então, por isso que é muito importante a gente fazer esse altar no nosso coração, né? E se precisos ainda, se demorem no próprio coração, a olhar para o que tem no coração, né? A olhar para o que tem aí dentro de vocês,
porque ele vai ser exposto ao sol no ano que vem. Digo, né, talvez você tá ouvindo já em 2026, ele vai ser exposto ao sol. O coração vai ser revelado. O coração vai ser chamado. A gente vai ser chamado pelo coração. Então, e o coração, né? Nossa, como quando a gente está essa capacidade generosa com a vida, né? Quando a gente se sente generoso, né? Não tem eu não conheço uma força maior do que quando a gente está conectado com a generosidade do nosso coração. A gente derrama a vida, a gente entrega, né? Então, assim, eu penso, né? Vou gravar um áudio aqui para vocês, uma audioaula. Eu não tô pensando, eu tô com o meu coração aqui, ele tá derramado nessa mesa, ele tá inteiro para vocês. Então, tudo o que eu tenho aqui de disponível vai estar a serviço da vida. Então, essa é a capacidade da gente estar conectado com o nosso coração, né? Da gente fazer as coisas, ser um artesão, né? Do coração. Então, é um ano que vai nos inspirar esse movimento, e é um ano da verdade também, né? Assim, da nossa própria verdade, da gente colocado à prova de enxergar a verdade, né? De olhar para a gente e incluir a nossa história torta, assim, porque o sol ele revela, ele tem essa capacidade, essa força nítida de colorir, de expressar, de revelar, né? Então, o sol é esse sol que bateu nessa rosinha aqui, né? Amarelinha, olha como ele tonalizou uma intenção feita no escuro, uma coisa feita no inverno, né? Minha mãe plantou isso aqui lá no inverno, lá no mais, né? Naquele momento mais úmido. Então, assim, a escuridão, ela anuncia essa força criativa, né? Essa escuridão, essa capacidade de também ficar em paz com a escuridão quando ela chega, quando tem um momento, né, que é mais lunar, ou mais escuro, ou mais profundo. Se a intenção ali dentro, naquela umidade, naquele lugar escuro, é uma intenção, né, de fazer algo bom com a vida, isso mais tarde se revela, né? Então é um ano assim que vale a pena a gente se dedicar a fazer esse altar no nosso coração, porque é só isso que e assim tem uma coisa do sol, né, que é a verdade, né? Eu acho que a gente não vai mais suportar o que realmente não é autêntico, a gente não vai suportar mais as performances. Assim, as performances, não digo uma performance artística, né, que nos provoca, que nos faz acessar uma informação aí dentro do nosso cosmos, mas eu tô falando da performance neurótica, né, repetitiva, daquela coisa assim, tipo, meio, sabe, uma coisa meio blasé. Acho que isso não fica, né, nesse próximo ciclo. A gente vai ter um faro das estrelas para perceber o que é de verdade, o que é autêntico, né? O que está sendo feito com amor, o que não é maquiado, tá? O que tem ali porque isso é que vai nos abastecer, né? Muito diferente da gente, às vezes, se conectar com alguma coisa que tá... Sabe quando você consome uma coisa só por consumir? Porque tá dentro de uma espiral neurótica de consumo, assim, eu vou consumir, pode ser qualquer coisa, gente, vou consumir uma brusinha da Shine, gente, sem, né, julgamentos, mas assim, eu vou só consumir aquilo, eu consumo e eu não me, aquilo não tem quando aquilo não tem uma alma dentro, uma consciência,
a gente não se, como é que eu vou dizer assim? A gente não se abastece de fato. Então, o que a gente mais vai sentir necessidade é de se conectar com aquilo que tem substância, com aquilo que foi feito, com aquilo que é artesanal, assim, no sentido de que tem alma, de que tem coisa dentro, não é oco, é aquilo que transborda, tá? Então, a gente vai perceber mais esse tipo de coisa, né? E obviamente a gente mesmo vai se perguntar, vai. Então, assim, a gente vai querer estar nesse movimento de vida de abastecido da própria força, e a partir dessa força aquilo transborda, aquilo, sabe quando aquilo derrama, quando a gente derrama a vida, assim, né? Então é muito importante a gente perceber também o que a gente consome, o que a gente está absorvendo, o que está entrando, o que você deixa entrar, para que você possa saber o que você está guardando aí nesse seu receptáculo, né? E então, assim, tem que mais assim agora, porque assim, eu tô fazendo isso aqui com o coração mesmo, não tem uma coisa muito, não tem performance, né, nessa audioaula, mas o que eu quero dizer assim, é fazer, na verdade, esse convite, né, para todos vocês, para se conectarem com essa força, para chamarem, vocês podem chamar pelo Pégaso de vocês, pelo mago de vocês, o Vibes Fred Mercury, né? Como vocês precisam criar alguma coisa, chama, ancora aquilo ali, pede por essa energia, tá tudo disponível, no inconsciente tem tudo, né? Só que, claro, cuidem, né? A gente precisa usar com moderação as forças do inconsciente, tá? Porque o inconsciente é bem selvagem, ele é bem descontrolado, então a gente precisa usar com sabedoria, tá? A nossa força criativa e a nossa capacidade de captar, de absorver, de se conectar, né? Com as forças, né? Vamos dizer assim, das estrelas. Então, assim, eu queria fazer esse convite para vocês e aproveitem o máximo esse guia. Se você tiver com alguma dúvida, que é mais da parte do mapa, né? Ficou com dúvida, alguma coisa assim, ali no YouTube vai ter um vídeo explicativo de como você olha ali para o mapa. Enfim, você também tem canal aberto comigo, pode me mandar mensagem no Instagram. Pode também participar do grupo lá das fiéis, que é um grupo que eu tenho com mais estrelas ali, que eu respondo o que vocês precisam, enfim, tá? A gente tem esse canal, né, aberto, vocês podem me contatar, tá bom? Então, se inscrevam também nesse canal, que é super recém-nascido. Se inscrevam nesse canal, aqui vai ter mais conteúdos. Aproveitem esse guia de uma forma criativa. Se vocês quiserem, vocês podem imprimir ele também, usar ele durante o ano, conforme os movimentos astrológicos vão acontecendo, acessar, né? Eu recomendo super imprimir essa mandala que tá ali. Aí vocês podem posicionar o mapa natal de vocês, não precisa ser super na régua, assim, sabe? Vocês podem fazer aí do jeito torto de vocês e olhar os trânsitos em volta, tá? Que tem ali, que são os planetinhas em volta, que são aonde estão acontecendo as coisas, né? No mapa natal de vocês. E esses trânsitos em volta ali, tem um link aqui tem uma explicaçãozinha ali no guia, que vocês vão ver lá no astro.com, uma opção de colocar mais transits, o inglês dela, safado, e aí vocês vão ver os planetas em volta, e vocês vão ver, Saturno tá passando em tal casa, então eu vou ver qual que é a interpretação de Saturno em tal casa, tá? Assim, vocês vão indo. Mas se for alguma coisa mais técnica, deem uma olhada. Deem uma olhada aqui no canal, vejam se eu já subi esse vídeo, senão vocês podem me pedir que eu vou subir, com certeza.
essa, assim, mais uma coisa explicativa mesmo, sabe? De como que eu vejo aqui a estrutura do meu mapa, qual casa perfura tal signo, né? Para você se orientar. Então, obrigada por terem ouvido até aqui. Eu espero que essa audioaula, esse áudio aí vazado do coração, tenha inspirado vocês, trazido clareza, mais entendimento, né, do movimento que a gente está vivendo atual, né? E então, se vocês quiserem me escrever, tanto lá no Instagram ou num dos grupos, enfim, podem me escrever o que vocês acharam da aula. Gostaria do feedback. Não é para biscoitar, mas assim, é para saber se ajudou vocês, se inspirou vocês, tá bom? Podem curtir aqui também o vídeo, comentar, né, já que é um canal do YouTube recém-nascido, parido das estrelas. E é isso. Muito obrigada por terem apoiado esse projeto autoral independente da Estrela Torta, que é o nosso primeiro guia de previsões disruptivos das stars. Então, de um jeito diferente, né? A gente está transmitindo essa informação e eu espero que você tenha recebido o chamado aí das estrelas para 2026, para a gente usar a nossa força criativa, disruptiva, né? Descabida para criar boas estrelas para o nosso próximo ano. Eu desejo que seja um ano muito abençoado para você, que você seja inspirado pelas boas estrelas. Beijo, beijo.